Animais Fantásticos é a saga que veio para acalentar aquele seu coração Potterhead que há muito tempo não tinha nenhuma obra cinematográfica do universo criado por J.K. Rowling. Em meio a polêmicas e possíveis erros de continuidade, a obra ainda tem mais 3 filmes pela frente e muita água para passar embaixo dessa ponte. Mas como será que tudo isso vai terminar? O que vai acontecer? Vem comigo que eu te conto. E aí, minha gente, aqui quem fala é o Toller, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha nesse vídeo, ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Nosso conteúdo é muito bom, muito variado, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos pro vídeo. Se você ainda não assistiu nenhum filme da franquia Animais Fantásticos, atenção! Alerta de spoiler, não fala que eu não avisei, hein? Depois não vem falar que eu não avisei. No primeiro filme de Animais Fantásticos, tivemos uma breve introdução ao Newt Scamander e a introdução lá no finalzinho a Gellert Grindelwald, o famoso bruxo das trevas com o qual Dumbledore duelou e derrotou em 1945. Já no segundo, todo o fio de ascensão de Grindelwald vai sendo desenrolado, de modo que os próximos tendem a contar justamente essa história, a ascensão e queda de Grindelwald. Mas além do duelo óbvio, como será que essa história vai se desenrolar? O que vai acontecer? Muitos Potterheads estão ansiosos pela continuação e para acelerar ainda mais esse seu coraçãozinho, eu trouxe uma lista com 5 coisas que podem acontecer em Animais Fantásticos. Mas antes de falar disso, gostaria de deixar claro que essa teoria não é minha e sim do canal americano Super Carlin Brothers. Se você quiser ver a teoria original em inglês, o link tá aqui na descrição e aqui no card também. Número 5. Hagrid pode aparecer. A gente sabe que a série começa em 1926 e se for seguir a risca o canon, deve terminar em 1945, quando acontece o grande duelo entre Dumbledore e Grindelwald. Também sabemos que a Câmara Secreta foi aberta pela primeira vez 50 anos antes da chegada de Harry Potter a Hogwarts, que seria precisamente em 1942. Esse também foi o ano em que Hagrid foi expulso da escola, acusado de abrir a Câmara Secreta. E aí a gente tem 2 pontos cruciais aqui nessa teoria. Primeiro, a lealdade que Hagrid tem a Dumbledore e vice-versa, e a segunda é a varinha clandestina do Hagrid. Afinal, ele foi expulso da escola e a varinha dele foi quebrada. O primeiro ponto é fácil da gente esclarecer. Dumbledore nunca acreditou que o Hagrid abriu a Câmara Secreta. Ele sempre soube que isso foi obra do Tom Riddle, o Voldemort jovem, né? Mas o Dumbledore não tinha provas disso. As evidências que o Tom Riddle plantou foram tão convincentes, tão bem fabricadas, que eram muito consistentes, né? Ou seja, você vê que desde pequeno o Tom Riddle já tinha essa manha aí, essa coisa de armar para os outros. Justamente pelas provas tão consistentes e não conseguirem inocentar o Hagrid, o Dumbledore mexeu seus pauzinhos e fez com que ele, o Hagrid, que era órfão e não tinha para onde ir, ficasse na escola como guarda-caça. Muito da lealdade do Hagrid vem disso. Segundo ponto, a gente sabe que nenhuma varinha consegue ser reparada, a não ser que para fazer isso a gente use a varinha das varinhas, que em 1942 era do Grindelwald. Durante esse gap de 3 anos, até 1945, Hagrid e Newt podem trabalhar juntos, reunir inúmeras criaturas que vão ajudar o Dumbledore a vencer esse duelo. Com a varinha das varinhas em seu poder, Dumbledore restauraria em segredo a varinha do Hagrid como forma de agradecimento, e Hagrid seria ainda mais leal e grato a Dumbledore por toda a vida. Junte isso ao fato de que a aranha que foi acusado de ser o monstro da Câmara Secreta foi trazida para o castelo de uma terra distante no bolso de um viajante, que claramente pode ser o Newt Scamander. Então olha só, bum! Teoria perfeita. Dá um joinha nesse vídeo, vai, porque isso aqui tá muito bom. 4. Grindelwald já sabia sobre Tom Riddle. Impossível a gente chegar entre 1942 e 1945, incluir o Hagrid na história e esquecer do Tom Riddle. Foi ele quem descobriu, entre aspas, que o Hagrid supostamente abriu a Câmara Secreta, sem contar que na época ele já era muito famoso na escola e admirado por todos os professores por conta da inteligência. O Voldemort era muito inteligente. Obviamente, o único que nunca se deixou enganar por ele foi o Dumbledore. Como eu disse antes, a franquia começa em 1926. E Tom Riddle nasceu em 31 de dezembro de, adivinhe só, 1926. Ou seja, desde o começo dessa franquia, em algum lugar, o Tom Riddle já existia no mundo bruxo. Conhecendo J.K. Rowling como a gente conhece, a gente sabe que isso não é uma coincidência. E aí é onde a gente chega ao ponto-chave dessa teoria aqui. Tom Riddle já ter nascido pode trazer todo o conjunto de motivos por trás do Grindelwald. Todo vilão, a gente sabe, isso é clássico no cinema, todo vilão tem um conjunto de razões que contribuem para que ele faça o que faz. Nem sempre elas fazem sentido no geral, mas na cabeça do cara lá, do personagem, faz total sentido. O Thanos destruir metade da Terra faz super sentido na cabeça dele. Como foi revelado no último filme, Grindelwald é um vidente, e isso faz com que ele perceba muito mais o que vai acontecer no futuro do mundo mágico do que as outras pessoas. A gente também sabe
sabe que o slogan dele é pelo bem maior e que ele possui a varinha das varinhas. A varinha invencível, que ele acaba perdendo pro Dumbledore. Então, peraí, a gente tem uma situação aqui que é o seguinte, é muito icônica. O cara que tem a varinha das varinhas pode prever o futuro, vai perder essa varinha pra uma pessoa que ele provavelmente sabe que também vai perder, isso não faz nenhum sentido. Então, muito provavelmente, o bem maior pode ter algo por trás muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Em Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando Voldemort vai à prisão de Nurmengard procurar o Grindelwald para perguntar sobre a varinha das varinhas, o Grindelwald fala para ele: você não vencerá. Você não pode vencer. Aquela varinha jamais, em tempo algum, será sua. Então a gente pode concluir, com certeza, que o Grindelwald sabia de alguma coisa sobre a varinha que claramente nem o Voldemort nem outra pessoa sabia. O ponto que eu quero chegar aqui é justamente esse. Será, imagine só, se tudo isso que o Grindelwald fez foi para traçar o caminho da varinha das varinhas de uma forma que o Voldemort jamais chegasse a possuí-la. E se o caminho que a varinha passou de Grindelwald pro Dumbledore, depois pro Draco, esse sem saber que tinha a varinha das varinhas, que era dono da varinha, e por último pro Harry Potter, será que esse caminho já não foi previsto e já armado pelo Grindelwald? Tipo os milhões de probabilidades que o Doutor Estranho viu lá em Vingadores Ultimato, em que somente uma delas eles venceriam. Na possibilidade-chave, Tony Stark precisava morrer, não tinha outro jeito. Será que a única forma de garantir que a varinha não chegasse nas mãos de Tom Riddle seria forçar um estado de guerra, obrigando o alvo Dumbledore a lutar e derrotar Grindelwald para que Dumbledore fosse o novo dono da varinha, e assim ela seguiu seu curso, que originalmente fazia parte lá da visão do Grindelwald? É uma possibilidade. Conhecendo a mente maravilhosa da J.K. Rowling, com certeza ela é capaz de fazer uma coisa dessa. Vamos deixar claro também que isso não torna o Grindelwald romântico ou inocente ou qualquer coisa do tipo. Tudo que ele fez foi horrível, absolutamente sem sentido, mas traz aí um bom enredo para um background de um vilão super maníaco como ele é. Número 3. Dumbledore irá matar Credence. É exatamente isso que você ouviu. É muito provável que Dumbledore acabe matando Credence. Vamos pensar junto aqui. A gente ainda não sabe se Credence é uma pessoa ou a manifestação da magia que ele retraiu durante toda a vida. Além disso, para surpresa de todo mundo, Grindelwald revelou que Credence, na verdade, se chama Aurélio Dumbledore. Ou seja, ele é da família Dumbledore. Só que isso não faz nenhum sentido. Se você parar para olhar a história da família Dumbledore, isso não faz sentido, porque a gente não conhece nenhum outro membro da família Dumbledore, além do próprio alvo, a irmã Ariana, o irmão Aberforth, a mãe Kendra e o pai Percival. O que a gente imagina é que seja mentira do Grindelwald, né? Para de alguma forma inflar um conflito, incentivar os dois a lutar um contra o outro. Se ele realmente fosse membro da família Dumbledore, com certeza ele já teria sido mencionado antes. Vale lembrar que Rita Skeeter não mediu esforços para manchar a imagem do Dumbledore depois da morte dele, então certamente um parente escondido ou algo do tipo não ia passar batido na investigação dela. Sem contar que a gente viu a forma mais sincera do Dumbledore lá na estação de King Cross, quando ele conversa com o Harry em Relíquias da Morte, e ele simplesmente fala tudo ali. Ele fala tudo que o Harry pergunta, ele fala da relação dele com o Grindelwald. Então eu acho que a existência de um irmão ou de, sei lá, qualquer outro tipo de membro como Credence não passaria batido, ele teria mencionado. Sem contar que a gente pode ver que Credence e Nagini formam um laço afetivo muito forte no segundo filme. No final de Crimes de Grindelwald, vemos que existe uma clara divisão entre bem e mal. Credence e Queenie vão pro lado das trevas, enquanto Nagini e Jacob ficam, entre aspas, do lado do Dumbledore, né? O lado que o Dumbledore apoia, o lado que ele tá lutando. Na saga Harry Potter, Nagini era tão má quanto o próprio Voldemort. Então, nesse filme ela tá do lado dos mocinhos, não faz sentido ela mudar de lado tão bruscamente do nada e ser 100% leal pra alguém que era contra todas as ideias defendidas por alvo Dumbledore. Talvez o sentimento de vingança, sei lá, por ele ter matado o amor da vida dela, ninguém sabe. A gente sabe que o Grindelwald tá tentando colocar um contra o outro, e levando em conta que Dumbledore não perde, se ele for lutar contra o Credence, é óbvio que o Dumbledore não vai perder, é muito provável que o Credence vá morrer, e aí a gente tem todo o plot na história da Nagini, ela fique má e depois se torne na cobra lá que acompanha o Voldemort até a morte. Número 2, Queenie morre, e quem também vai morrer, sim senhor, é a Queenie. A gente aprendeu a amar a Queenie, a gente ama a Queenie, adora ela, tem um funkozinho dela aqui atrás, e todo mundo ficou chocado quando ela passou pro lado do Grindelwald. Só que nem tão chocado assim, né, porque os posters do filme já davam mais ou menos essa ideia. Ela parecia estar sempre muito sombria, ela sempre estava posicionada ali
do lado que o Grindelwald estava nos pôsteres. Para essa teoria, a gente tem duas razões diferentes, mas parte tudo de um mesmo núcleo, que é o amor. Primeiro, a gente sabe que a Queen passa pro lado do Grindelwald justamente por amor. Na época em que se passa o filme, os bruxos não podem se relacionar com os Nomads, que é como são chamados os trouxas na América. Grindelwald promete acabar com tudo isso, e por amor a Jacob, a Queen acaba passando pro outro lado, na esperança de que o Grindelwald fosse dar esse tipo de liberdade pra bruxo casar com trouxa e tal. E a gente sabe que ele não quer fazer nada disso, né, gente? Provavelmente o arco do Jacob no restante da série certamente será ele tentando trazer a Queen de volta. Mas tem um problema. Ela atravessou aquele fogo azul belíssimo, maravilhoso, e isso pode significar que ali tem algum tipo de magia contratual muito forte que não pode ser quebrada. Caso a Queen quebre esse tipo de contrato mágico, isso pode matar ela. Você pode até achar que eu tô exagerando, mas se a gente voltar lá pra Harry Potter e o Cálice de Fogo, a gente tem um contrato mágico feito também com a participação de um fogo azul. Se o Cálice cuspir o nome da pessoa, ela tem que competir, não existe outra opção. A gente nunca sabe, eles nunca falam pra gente qual seria a outra opção que o Harry teria além de competir. Mas se a gente pensar que eles precisaram, né, que eles preferiram colocar o Harry pra lutar com dragões em vez de não competir, então provavelmente a consequência seria muito pior do que isso. A segunda hipótese é se as chamas não forem um contrato mágico. Então beleza, as chamas não são um contrato mágico. A Queen pode morrer fazendo algum tipo de sacrifício, muito parecido com o sacrifício que a Lilian fez pelo Harry. Ela poderia de algum jeito se entrepor, se colocar entre o Jake e o Grindelwald, de repente escolhendo o lado certo e acabar morrendo por isso. Isso também ia dar pro Dumbledore uma maneira muito bela, muito bonita, porém triste, de aprender sobre esse tipo de magia protetora e no futuro explicar pro Harry com profundo conhecimento de causa. Quando o Dumbledore explica esse tipo de magia pro Harry, ele explica muito bem explicado, né? Então ele pode ter tido essa experiência aí entre a Queen e o Jacob. Em primeiro lugar, e a melhor parte dessa teoria, Credence se transforma em Fawkes. É isso mesmo, você não entendeu errado e eu não estou ficando louco. A Fênix do Dumbledore, a fiel escudeira do diretor de Hogwarts, pode ser o Credence. Existe uma teoria que diz que o Dumbledore se transformou numa Fênix depois da morte dele. Se isso realmente aconteceu e se o Credence realmente pertencer à família Dumbledore, isso pode acontecer com ele também. Particularmente, se isso acontecesse, eu ia achar muito legal, porque como a gente sabe, a varinha do Harry e do Voldemort são ligadas pela cauda da mesma Fênix, que é a Fawkes. Nesse caso, seria ligada pela cauda do Credence. Olha que loucura, seria maravilhoso. O Tom Riddle comprou a varinha dele em 1937, antes de ir pra Hogwarts, mas a gente não sabe se o Dumbledore já tinha a Fawkes nessa época. O que a gente sabe é que o Credence vai lutar com o Dumbledore e o Dumbledore com certeza não vai perder essa luta. Se você somar isso ao fato de que as Fênix são animais muito difíceis de se domar e que na história a gente só conhece 2 animais desse tipo que foram domados, um mascote de um time de quadribol e a Fênix do Dumbledore, de novo, BUM! Teoria perfeita. Isso sem contar, né, gente, que o Dumbledore não parece ser o tipo de bruxo que sai por aí caçando criaturas indomáveis pra domesticar como se fosse um pet. Isso é muito mais a cara do Hagrid do que do Dumbledore, né? Venhamos e convenhamos. E pra encerrar essa teoria maluca, o nome da Fênix do Dumbledore, Fawkes, vem do nome de um cara da vida real, que é Guy Fawkes, que foi um cara que planejou e falhou em explodir a Casa dos Lords e o Rei James I lá em 1605. Pode não soar como se fizesse sentido, mas do outro lado a gente tem Nagini, a relação romântica ali do Credence. E Nagini literalmente quer dizer mulher cobra. E Guy Fawkes, se a gente levar pro universo Harry Potter, pode significar homem fênix. Guy, homem, Fawkes, fênix. E aí a gente tem uma simbologia, né, de um lado, o lado de Voldemort representado pela serpente e do outro lado, o lado do Dumbledore representado pela fênix. E aí a gente tem que escolher o lado pra ser fiel. Se isso não faz um pouco de sentido, eu realmente não sei mais o que faz. Ufa, que vídeo, hein? Que vídeo. Olha, é cada teoria maluca que a gente acha por aí, mas é muito capaz, a gente sabe que é muito capaz da J.K. Rowling surpreender e colocar essa teoria lá. A mente dela é maravilhosa. Mas e você, tem alguma teoria que você acha plausível, que você acha válida? E eu não falei aqui? Deixa aí nos comentários. Lembrando que originalmente essa teoria é do canal Super Carlin Brothers e o vídeo original com a teoria em inglês está aqui na descrição e no card. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo, que é a forma de você mostrar pro YouTube que você gosta do nosso conteúdo e também de você nos incentivar a trazer mais vídeos como esse. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e com seus amigos. Eu vejo você na próxima. Fui! Nox!